boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 12 de setembro, e está no ar mais um RP Notícias. A gente começa o dia com todas as informações e você acompanha pelo nosso site, pelo canal do Facebook e ao vivo pelo canal 7 da NET. Hoje nós temos uma participação muito importante do candidato a deputado Edinho Filho e uma psicóloga que vai falar sobre suicídio. Pode comentar, compartilhar, me conta o que está acontecendo aí no seu bairro, que a gente está por aqui, tá bom? Vocês me acompanham até 12h30 e vem comigo. Olá, eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. Nós vamos começar chamando o boletim de notícias direto da redação do Jornal de hoje com a Thaís Lobato. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de hoje e telespectadores do RP Notícias. Nos destaques dessa quarta-feira, em pleno Setembro Amarelo, que faz parte do calendário mundial na luta contra o suicídio, um jovem de apenas 15 anos tirou a própria vida após entrar em um jogo chamado Ouija. A gente traz uma reportagem com especialistas, entre eles uma psicopedagoga que conta a importância do diálogo entre pais e filhos. Segundo a OMS, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo, né? E que isso é um tema que, sendo abordado da forma correta, de forma responsável, ele tem que ser falado durante o ano todo, não só nos picos de crise. A Secretaria da Saúde divulga que campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo ultrapassou 90% de cobertura. Foram aplicados mais de 17 mil doses. A meta do Ministério da Saúde é atingir pelo menos 95% do público-alvo. E você sabia que os idosos estão entre os mais inadimplentes do país? Contas básicas como água, luz e gás são responsáveis por cerca de 35% das dívidas dos brasileiros acima de 61 anos. Motociclista morre após atropelar cavalo em rodovia. Cristiane Brás tinha 45 anos e voltava do trabalho. 2 adolescentes de 13 anos foram detidos com o carro furtados. Um deles estava dirigindo o veículo. Eles confessaram o crime realizado na noite anterior. E na tarde de hoje, as meninas do Rio Preto enfrentam o Iranduba no primeiro duelo das quartas de finais do Brasileiro. A equipe vem confiante após garantir a sua vaga na semifinal e se manter vivo no sonho do tricampeonato. E no basquete, os meninos do América enfrentam o SESI de Franca hoje pelo Campeonato Paulista da Série A1 no ginásio do SESI. Hoje a mínima é de 17 graus e a máxima de 35. O dia segue ensolarado com algumas nuvens, mas não chove. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada à redação do Jornal de hoje por trazer os principais destaques do dia. Bom, a gente começa hoje com o candidato Edinho. Todos que nos acompanham em suas casas, pelo Facebook, pela internet. E, em primeiro momento, eu agradeço a oportunidade, a oportunidade de estar aqui no RP Notícias, poder trazer um pouco sobre as minhas propostas, e falar um pouco sobre mim e meu interesse em assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa na legislatura de 2019. Eu me coloco candidato realmente para a gente poder desburocratizar, Eu acho que a burocracia ela é muito grande e a gente tem que ajudar o empresário, o empreendedor, o microempresário a poder abrir a sua empresa e conseguir realmente gerar empregos e novas oportunidades às demais pessoas. Eu tenho andado e o que eu mais ouço realmente é o pedido de emprego, Então, para isso a gente precisa fomentar a economia com a criação de novas empresas. E aí o Estado tem que deixar de atrapalhar o empresário, porque hoje o Estado ele atrapalha a vida do empresário. Então, desburocratizando, a gente vai conseguir ter novas oportunidades e gerar novas vagas de emprego. A reforma da Previdência é uma questão de competência dos deputados federais, O que eu prego é que ela tem que haver, O que eu acho,
o que eu penso é que o próximo governo tem que ser um governo de grandes reformas, né? Um governo realmente que mexa na Previdência, mexa na CLT, para poder proporcionar, e aí de encontro às vagas, às oportunidades de emprego. É claro que a gente tem que respeitar a Constituição Federal, respeitar as competências do deputado estadual, do deputado federal, mas o que eu pretendo é conversar, dialogar com os deputados federais para a gente poder ampliar a competência do deputado estadual, que é limitada realmente, né, às matérias que não sejam exclusivas da União e do município. Na nossa região a gente tem alguns problemas, né, a serem conversados com o governo estadual, também com o federal, né? Só para a gente poder entender, o senhor já tem alguma lista daquilo que seria prioridade para você aqui para a nossa região? Sim, começando pela terceira faixa, né, da rodovia Washington Luiz, que vai de Cedral até Mirassol, que nos horários de pico, final do dia, começo do dia, realmente é intransitável, né, utilizar a rodovia, e principalmente para aquelas pessoas que vêm trabalhar em Rio Preto, se deslocam até Mirassol. Então, depois de um longo dia de trabalho, ter que pegar aí uma rodovia e levar quase 30 minutos para chegar em Mirassol, num trecho tão pequeno, eu acho que a gente precisa de representatividade, né? Representatividade que não houve nesse último mandato dos nossos deputados estaduais. Por isso que eu me coloco à disposição. Eu acho que vou lutar realmente junto ao governo do estado, né, junto ao nosso próximo governador Paulo Scaff, para que a gente consiga implantar essa terceira via aí, essa terceira faixa nesse trecho. Entendi. E agora falar um pouquinho mais do homem por trás do candidato. Você é advogado, casado, tem filhos. Conta um pouquinho mais pra gente, para o seu eleitor também poder conhecer quem é o homem. Bia, eu sou advogado, casado, pai do Edson Neto, da Maria Vitória, né? Sou filho do prefeito Edinho Araújo, que está em seu terceiro mandato aqui na cidade de São José do Rio Preto. Um sonhador, um lutador, realmente por grandes conquistas públicas, né? Há mais de 40 anos na vida pública, e eu não tenho vergonha de dizer realmente que ele é um grande político, né? Hoje as pessoas se escondem, né? Não sou político, mas está na política. Então eu não consigo entender às vezes esse discurso, né? A pessoa é vereadora, fala que não exerce uma função política, a pessoa é governadora, se candidata a governo e diz que não tem uma identidade política. Mas meu pai realmente é um político nato, né? E é um político nato porque os eleitores assim entenderam. E ele foi eleito em 11 mandatos, né, ininterruptos aí, disputados. Então é uma pessoa realmente que preza, né, que trabalha pela comunidade e com certeza vai concluir mais um mandato aí em 2020, deixando Rio Preto uma cidade, já é a terceira melhor cidade para se viver. Vamos buscar aí a primeira colocação, né? Entendi. E você pretende trabalhar junto com ele também, caso eleito? Exatamente. A minha função realmente é, se eleito, eu quero trabalhar pelo desenvolvimento de Rio Preto e da nossa região, né? É muito importante isso, né? Como? Trazendo emendas, ajudando em projetos, em convênios junto ao governo do estado. Então, realmente, eu vou ser um parceiro do prefeito Edinho Araújo, se eleito na Assembleia Legislativa. Entendi. Muito bacana, candidato. Muito obrigada. Boa sorte nessas eleições. É o que eu desejo para você. Eu acredito que você tem bastante concorrentes aqui na cidade, mas vai dar tudo certo para todo mundo, pode ter certeza. Muito obrigada. Alguma consideração final? É isso. Eu agradeço novamente a oportunidade, Bia, e queria realmente deixar aqui, né, o meu nome, dizer para vocês que eu quero participar da nova política, participar dessa nova democracia e resgatar valores, né? Valores que estão esquecidos pela nossa classe política, valores como ética, honestidade, moral. Então a gente precisa resgatar esses valores que foram esquecidos, né? E poder levar o nome dessa classe política, melhorar um pouco essa situação, que a descrença da população é muito grande, e aí o que eu clamo aqui é que as pessoas vão votar no dia 7 de outubro. Porque o que eu tenho mais ouvido nas ruas é o desinteresse das pessoas em ir votar, não é nem em votar em tal candidato ou determinado candidato. Então é em ir votar. Então o que eu clamo aqui realmente e faço uma propaganda é que as pessoas votem no dia 7 de outubro, porque o voto
é um instrumento da democracia, o voto é o instrumento pela qual as pessoas vão poder realmente mudar o nosso país, mudar o nosso cenário. E a gente não vai mudar tudo, mas a partir de... A gente passa por um processo de mudança e o processo de mudança passa pela eleição de 2018. Então, eu conto com todos vocês, sou candidato e aí peço que avaliem o meu nome e escolham da melhor maneira. Muito obrigado pela atenção de todos. Imagina, eu que agradeço, candidato. A gente termina o nosso primeiro bloco por aqui e no próximo bloco a gente vai falar sobre Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio com uma psicóloga. Até logo. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele e Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele e Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Ele e Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997 064412, Olímpia. A Prefeitura de Rio Preto está sinalizando as vias, pintando faixas e colocando placas para proporcionar mais segurança e fluidez no trânsito. Faça a sua parte. Respeite a sinalização. Prefeitura de Rio Preto, por mais respeito no trânsito. Olá, boa tarde. Nós voltamos com o RP Notícias e vamos até 12:30. A gente traz uma notícia. Aconteceu ontem à noite um assalto numa loja de celulares. Foi lá na Vila Maceno. Os bandidos levaram mais de 30 celulares da loja e até o momento ninguém foi preso. A gente teve acesso a algumas fotos das câmeras de segurança que mostram a ação dos bandidos. A polícia trabalha com essas imagens e tenta identificar esses criminosos. Bom, a gente volta aqui com a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje é a Daniela Pavan. Ela é psicóloga. O assunto de hoje é sobre sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele fala sobre prevenção de suicídio e fala um pouquinho, a gente vai comentar um pouquinho o assunto, porque ontem aqui em Rio Preto, um jovem de 15 anos tirou a própria vida depois de se envolver em um jogo, um desses jogos online. O jogo chama Ouija. Né? Depois da Baleia Azul, depois da Boneca Momo, a gente tem esse jogo novo aí que está surgindo, é o Ouija. Boa tarde, Daniela, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então tá bom, Daniela, a gente quer saber um pouquinho de você sobre se os adolescentes são realmente os mais vulneráveis quanto ao suicídio.
Olha, a questão do suicídio na adolescência ela é extremamente relevante. Na nossa cidade, infelizmente, está como a primeira causa de morte, tá? Entre jovens entre 10 a 14 anos e a quarta entre os jovens de 15 a 29 anos. Então, é uma questão relevante e eles são mais sensíveis por estarem numa fase peculiar do desenvolvimento, estão suscetíveis às mudanças de papel dentro da família, na sociedade, às expectativas. Então, realmente, a gente tem que ter um cuidado maior com o adolescente com relação à saúde mental. Entendi. E como os pais podem acompanhar esses jovens? Como que a gente pode falar para os pais acompanhar esses jovens? Acho que a primeira coisa está dentro de uma convivência mesmo. Então, é importante o pai e a mãe, apesar dos jovens tenderem a uma maior independência, terem muito desejo de estar entre os seus pares, que a família realmente acompanhe, veja como é que eles estão se saindo na escola, como é que eles estão com relação à sua própria saúde emocional. Então, às vezes, é importante que mesmo ele sendo maior, né, não sendo mais uma criança tão dependente, o pai acompanhe, por exemplo, como estão as comunicações desses jovens nas redes sociais, como está o uso dessa tecnologia também. Muitos dos jogos que você citou são basicamente online, né? Então, hoje, vamos dizer assim, no passado as pessoas podiam ver qual era a má influência possível para o seu filho. Hoje, na dimensão da internet, isso é quase impossível e é supervisão parental próxima, um diálogo aberto que realmente protege o adolescente. Entendi. Existe algum sinal de comportamento do adolescente que os pais devem ficar atentos? Alguma coisa mais específica? Isso, a gente falando de suicídio, com certeza, quando o jovem expressa o desejo de suicídio, é um grande sinal de alerta, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar. O isolamento, a perda de interesse nas coisas que ele tinha prazer, satisfação, manifestações de muitas críticas exacerbadas com relação a si mesmo, a sua aparência. Na adolescência é uma coisa muito comum, então as pessoas então cada vez mais insatisfeitas com o seu peso, né, com a sua aparência de forma geral. E para o adolescente isso tem um peso muito grande, né, então as pessoas buscam muita aprovação. Então os pais precisam acompanhar, mas falar sobre desejo de morrer, né, de pensar em se matar é uma coisa sempre muito grave. A gente não pode banalizar, às vezes é um pedido de ajuda, mesmo que os pais achem que possa ser algum tipo de drama do adolescente, às vezes eles são dramáticos, né? Mas falar sobre isso sempre é muito importante. Se há algum tipo de planejamento, então a gente está indo para um grau de gravidade muito maior. Então, se alguém já menciona que pensa em tomar remédios para, né, ou que pensa em se enforcar, ou qualquer coisa do gênero, a gente está num campo mesmo de um risco muito maior. Então, os pais devem procurar atendimento especializado, devem procurar ajuda, porque já não é uma coisa que dá para deixar esse adolescente sem cuidados. Entendi. Os adultos também são vulneráveis a esse tipo de coisa, mas tem alguma diferença no comportamento dos adultos para os adolescentes suicidas? Olha, acho que talvez a maior diferença seja o contexto de cada faixa etária, o contexto de cada fase que a pessoa se encontra. Mas os sinais, eles são basicamente os mesmos. Então, a gente tem que buscar entender se essa pessoa está realmente pensando, porque só pensar em suicídio é uma coisa relativamente comum. Muitas pessoas pensam em algum momento da vida em morrer. Em tirar a própria vida. Agora, as que de fato vão buscar recursos vão fazer um planejamento e chegar ao ato, felizmente é uma parcela bem menor de pessoas. Mas a maioria expressa que pensa nisso. Então, esse é o principal fator para a gente poder fazer a prevenção. As pessoas vão falar sobre isso, a maioria. Entendi. E quando uma pessoa começa a apresentar alguns desses comportamentos, como que alguém pode ajudar essa pessoa que não pede ajuda? Como que é essa abordagem? Como que a gente pode abordar essa pessoa que está com esse tipo de pensamento? A primeira atitude, com certeza, é a atitude da empatia. É mostrar que está percebendo que alguma coisa não está bem, que essa pessoa precisa de algum tipo de ajuda, se mostrar disponível. Então, a atitude empática, com certeza, ela é a primeira coisa a ser feita. E poder expressar para essa pessoa que ela pode trazer suas angústias, o seu sofrimento e que ela vai ser acolhida. Então, a atitude empática é a primeira atitude, seguida depois de buscar orientação junto a profissionais de saúde.
Entendi. E você, como coordenadora da saúde mental da Prefeitura de Rio Preto, pode explicar para a gente como que funciona isso através do sistema público? Então, quando a gente se depara com uma pessoa que está com ideação ou planejamento suicida, tá? Os principais serviços para atender essas demandas são os Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs. No caso, se tratando de crianças e adolescentes, são os CAPs infanto-juvenis. Nós temos 3 unidades em Rio Preto. E se tratando de pessoas em idade adulta, são os CAPs 2. Nós temos 2, né, que é voltado ao público adulto e idoso. Entendi. E a gente tem que tipo de tratamento para essas pessoas? Qual é o tipo de acompanhamento para essas pessoas? É um acompanhamento multiprofissional em que eles têm assistência médica, psiquiátrica, tem psicólogos e terapias diversas, como terapeuta ocupacional, enfim, enfermagem, então tem um acompanhamento completo. E outra coisa que é importante também da gente assinalar, como eu falei antes, quando a pessoa já dá indícios de que ela não está só pensando, ela já está começando um planejamento para o ato, né? Que a principal porta de entrada seria a nossa emergência psiquiátrica. Então, as famílias, as pessoas que estão se deparando com essa situação, devem acionar o SAMU 192, tá? Para poder passar a situação de saúde e esse serviço vai regulá-los para a nossa emergência, tá? Porque a primeira coisa a gente tem que afastar o risco de suicídio. Entendi. E esse tipo de comportamento é mais frequente em homens e mulheres? Qual é o público que a gente deve, pelo menos, ter uma atenção mais especial? Olha, com relação à ideação, é um pouco difícil da gente dizer quanto, porque nem todo mundo fala que tem, né? Mas dos casos atendidos, a gente sabe que as mulheres, elas tentam mais, o número de tentativa entre mulheres, ele é maior, e o número de tentativas exitosas é maior entre homens, tá? Mas com relação à causa de óbito em Rio Preto, ela é igualmente relevante para ambos os sexos, tanto homens quanto, no caso, jovens, né? Adolescentes, meninos e meninas, ela é a primeira causa. Então, é realmente uma situação bem difícil, né? a preocupação e o cuidado é igualmente grande para os dois. Pois é. Que conselho você daria para quem está ali do outro lado da telinha, olhando pra gente, ouvindo você falar com toda essa calma e ainda tem alguns pensamentos maldosos? Me conta, que dica você dá para essa pessoa? São muitos os fatores que podem levar alguém a pensar em tirar a própria vida. Então não é frescura, a gente não pode banalizar a questão do suicídio. É uma questão importante para a saúde do mundo inteiro, até em países desenvolvidos a gente tem índices importantes. Então sempre que se deparar, a atitude empática, porque a gente não sabe todos os dramas que cada um passa, então é uma atitude disponível que faz com que a gente mude a sociedade e mude esse panorama do suicídio. Entendi. Vocês estão lá para acolher? Sim, estamos à disposição. Tá certo, então. Muito obrigada, Daniela. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui mais um RP Notícias e amanhã eu tô de volta. Até amanhã.